7h31, estamos de volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica, pela internet também, pelo A Crítica Play. Deixa eu só lembrar o número que você pode interagir, que você pode entrar em contato com a nossa equipe de produção, é o 992912167. Esse é o telefone, é só o WhatsApp, hein? Mensagem de texto, áudio, vídeo, aquela indicação de pauta ou de reportagem, o problema que você enfrenta aí na sua comunidade e quer compartilhar com a gente. Esse é o número, 9291-2167. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Luiz, que sempre acompanha a nossa programação. Luiz é garçom, fala 3 idiomas, uma pessoa fantástica que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho, viu? E a todos vocês que sempre estão ligadinhos com a gente aqui, nos dando o prazer e a confiança da sua audiência. Você lembra do vereador Pedro Paulo? Você vai já lembrar. Essas imagens, põe na tela cheia, por favor, que o pessoal de casa vai lembrar. O que ele botou aí no bolso do paletó foi um dinheiro de propina. Esse aí foi o momento que ele foi abordado pela polícia, quando saía do gabinete do prefeito. E aí os policiais, olha, esparramaram o dinheiro pelo chão, o dinheiro da R$5.000 que ele cobrou por apoio político, em troca de apoio político. A Justiça concedeu a liberdade provisória para o vereador, lá de Iranduba. Eu tenho o nome completo dele aqui, é Pedro Paulo Castro de Almeida. Para você aí de casa saber benzinho, ele é do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. Ele foi preso em flagrante recebendo a propina no mês passado. No despacho, o juiz concedeu a Pedro Paulo a liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Porém, o vereador deve se apresentar mensalmente à Justiça para justificar suas atividades. De acordo com o Ministério Público, não há motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva decretada no último dia 21 de novembro, quando ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, lá no quilômetro 8 da BR-174. Vale lembrar que Pedro Paulo Castro de Almeida foi o terceiro vereador preso na Operação Avaritia, deflagrada pelo Ministério Público através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, aqui do Ministério Público do Amazonas e das Promotorias de Justiça de Iranduba. Em um vídeo, é aquela situação que eu disse lá, esse vídeo aí que mostra o momento em que ele recebe a propina em troca de apoio político. Bom, recebeu o benefício de responder ao processo em liberdade, possivelmente porque ele não deve estar incorrendo naqueles 3 quesitos lá, pelos quais a Justiça decreta a manutenção ou a prisão preventiva de alguém. 1, a possibilidade de fuga. 2, a possibilidade de, não necessariamente, eu que estou colocando 1, 2 aqui, não é nessa ordem não, tá? Mas só estou enumerando. 2, a possibilidade de interferir na investigação. E 3, se oferece algum risco à ordem pública. Me parece que este não é o caso e por isso o juiz, e com o parecer do Ministério Público, decidiram que ele vai responder em liberdade. O importante é que vai responder e que precisa responder e que está identificado como sendo suspeito de cometer este crime. E nós certamente ainda vamos ver mais desdobramentos desta operação Avaritia, viu? E durante a audiência realizada ontem, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, anunciou a retomada de voos para municípios do interior do Amazonas. Vamos falar com o Leon Furtado sobre este assunto. Leon, quais as cidades estão nesta lista da ANAC? Nós acompanhamos nos últimos dias o cancelamento de alguns voos de uma companhia especificamente. O que é que foi decidido aí nessa audiência, Leon? Por favor. Perfeito, Emanuel. Bom dia novamente a todos e para todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar. Olha, os voos vão ser retomados aí para alguns municípios que estavam enfrentando vários apagões aéreos, principalmente no mês de novembro. Esse foi um dos principais temas dessa audiência que reuniu aí os representantes da Agência Nacional de Aviação Civil. E aí o que foi discutido? Inclusive uma empresa chegou a apresentar que vários problemas estavam sendo causados, inclusive vários voos haviam sido cancelados, principalmente nos municípios de Quari, Erunepé e também no município de Lábrea. Tem novidade para esses municípios também, mas sobre isso, Ricardo
Ricardo Bezerra, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ele justificou que esses 3 aeroportos do interior foram liberados sem a homologação das estações meteóricas de superfície. Vários deputados da bancada amazonense também participaram dessa audiência e eles fizeram severas críticas junto à ANAC, apontando que muitas empresas de aviação devem deixar o cenário da aviação amazonense justamente por conta desses problemas. O secretário de Aviação Civil, também presente nessa audiência, informou que os investimentos do governo federal na aviação regional somente neste ano chegaram a 200 milhões de reais e que em 2020 os aeroportos de Eirunepé, Quari e Lábrea devem passar por uma reforma. Emanuel, de volta aí com você no estúdio. Obrigado, Leon. É uma situação realmente complicada. De um lado, as empresas preocupadas justamente com a segurança dos voos. Os aeroportos do interior, de fato, muitos deles não têm os equipamentos necessários, não só em relação à meteorologia, mas também em relação à navegação das próprias aeronaves. Alguns não têm a sinalização noturna. Nós acompanhamos o caso de Parintins, que houve um vandalismo lá justamente nas luzes, nas luminárias que permitem a operação de aeronaves à noite, e isso precisa ser acompanhado de perto pela ANAC. Obrigado pelas informações, viu, Leon? Agentes da Força Nacional devem garantir a segurança dos povos indígenas e servidores da FUNAI lá no Vale do Javari, aqui no estado do Amazonas. Os militares devem permanecer na região por até 180 dias, a contar da próxima sexta-feira, dia 6. Nesta área, foram registrados diversos conflitos e até um funcionário da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foi morto na semana passada. A União foi multada pela Justiça Federal por não criar um planejamento para a proteção dos indígenas no Vale do Javari, que está localizado lá no município de Tabatinga. A portaria assinada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi publicada hoje no Diário Oficial. O Vale do Javari é a segunda maior demarcação de terra indígena do país e é definida por especialistas como a mais importante de índios isolados do nosso país. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, Justiça, já estou confundindo aqui, deve vir ao estado do Amazonas, a Manaus, no próximo dia 13 de dezembro. Entre os compromissos está a inauguração do Centro Integrado de Inteligência, Segurança Pública Regional Norte. O Centro Integrado de Inteligência é uma iniciativa do governo federal e vai funcionar com servidores de inteligência mobilizados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de outros estados da região norte, juntamente com os servidores do estado do Amazonas. As regionais de Paraná, Fortaleza e Brasília estão em operação. No Amazonas, o centro terá sede no Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. A integração entre os estados e regiões vai ampliar a troca de informações entre as forças policiais e órgãos de inteligência de todo o país. A expectativa é que o novo Centro Integrado de Inteligência contribua de maneira eficaz para o combate à criminalidade aqui no nosso estado. E 1 tonelada de pescado e 3 quelônios foram apreendidos no porto de Manaus. Para a gente ter mais informações sobre isso, vamos falar com a May Chapiama, ela que está ao vivo para conversar com a gente. May, é uma apreensão de uma grande quantidade de pescado ilegal, mais uma apreensão, não é? Exatamente, Emanuel. Mais uma apreensão e dessa vez quase 1 tonelada de pescado ilegal e 3 quelônios sem documentação foram apreendidos na manhã desta quarta-feira no Porto de Manaus, depois de um desdobramento da Operação Natal da Paz, que está sendo realizada no centro da capital. Segundo informações da polícia, eles receberam uma denúncia anônima que informava que em uma embarcação vinda do município de Tefé, que fica a 522 quilômetros distante aqui da capital, havia um homem que estaria fazendo a comercialização de pescado ilegal, o pirarucu. No momento que os policiais chegaram lá, encontraram esse pescado e esse homem foi responsável em ser o proprietário desse pescado. Ele foi encaminhado para a DEMA, que é a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, para todos os procedimentos legais, onde ele deve ser autuado por crime ambiental, vai responder criminalmente. Já o pescado foi encaminhado para entidades filantrópicas cadastradas, viu, Emanuel? Eu volto com você.
Obrigado, Mechapiama. A gente lembra que o Batalhão Ambiental está fazendo fiscalizações frequentes. É só ligar que os policiais vão checar a denúncia. Daqui a pouco a gente volta a conversar, May. E olha, foi lançada ontem aqui em Manaus a campanha Dezembro Vermelho. A programação tem o foco no combate ao HIV em jovens de 15 a 29 anos, principal faixa etária afetada. Acompanha. É um teste simples e rápido e o resultado fica pronto em menos de 15 minutos. A Suelen fez o exame despreocupada. E se viesse um diagnóstico, como seria a tua reação em relação a isso? Agiria naturalmente, né? Me cuidaria, né? Ia num médico, tomaria os remédios corretos. Uma boa. E a cor do sangue representa a campanha Dezembro Vermelho, uma ação mundial de combate ao HIV/AIDS que teve início nesta quarta-feira em Manaus. O teste rápido é um teste muito confiável. Uma vez positivo, já inicia o tratamento, encaminhado para uma unidade de saúde, porque hoje iniciar o tratamento o mais precoce possível é garantia de expectativa de vida aumentada. Então a pessoa convive com o vírus sem adoecer desde que ela tenha uma boa adesão. Segundo esta especialista no controle de ISTs AIDS na capital, o foco da campanha deste ano está nos jovens e adolescentes, considerando que é nessa faixa etária a maior incidência em Manaus. As nossas estatísticas têm mostrado isso, é uma tendência nacional, inclusive por isso é tão importante a gente chegar numa área, né, tão bem frequentada, trazendo realmente os testes, orientação, preservativo, para que as pessoas possam ter acesso, né? Só para se ter uma ideia, de janeiro a outubro deste ano, 1.017 novos casos da doença foram notificados em Manaus, a maioria na faixa etária dos 15 aos 29 anos. No lançamento da ação, 300 testes rápidos foram realizados, além de preservativos entregues para quem passava pelo Largo São Sebastião. As ações de prevenção também vão para o interior do estado. Os municípios do interior do Amazonas, também as ações estão sendo realizadas, ações de testagem, distribuição de preservativos, campanhas de conscientização. Estão sendo realizadas palestras pelos coordenadores municipais. Então, o mês de dezembro é um mês dedicado ao combate e à prevenção da HIV/AIDS. O Yuran e os amigos deram um bom exemplo ao fazerem o teste rápido, sem medo e sem preconceito. Essa mobilização que estão fazendo é já um encorajamento mesmo para muitas pessoas, porque até por ser um local público, isso chama a atenção. Isso deixa com que as pessoas tenham a coragem de vir aqui e fazer sem que elas se sintam pressionadas nem nada. A enxaqueca é uma dor crônica e estima-se que a doença atinja cerca de 5% do universo de pacientes com dor de cabeça no Brasil. Os sintomas, tratamento e o perigo da automedicação é o que você vai ver nesta reportagem da Paula Araújo. Quando surge aquela dor de cabeça inesperada, é natural que a maioria das pessoas procure imediatamente um comprimido. Porém, engana-se quem pensa que essa é a única forma de prevenir ou até curar o incômodo. A fisioterapia é uma ótima opção para quem deseja tratar esse mal. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, existem mais de 150 tipos de dores de cabeça, que na linguagem técnica são as cefaleias, incluindo as famosas enxaquecas. A dor crônica, né, a gente pode diferenciar em relação à questão do tempo e aos sinais e sintomas. Quando a gente passa de 3 meses, tá? A dor aguda, ela persiste mais ou menos até esse período, e dor crônica é quando ela persiste após esse período, ou quando há uma doença incurável. Desde a publicação do último relatório da Global Burden of Disease, da Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca passou a ser considerada a segunda maior causa de incapacidade entre todas as doenças, atrás apenas da dor lombar. A enxaqueca é um tipo de migrânia, ou seja, que justamente é uma dor crônica, tá? Que pode estar associada a dor de cabeça, náuseas e vômitos, turvamento ou justamente uma vista embaçada, ou ele pode sentir dor em um lado da cabeça ou justamente dos 2 lados da face. Tá? E ele pode também ter associado a questão também da questão da fotofobia, a questão da sensibilidade à luz, ao cheiro, não somente a questão da dor, mas ele pode ter associado também a outros tipos de transtornos, a questão da qualidade do sono, ele pode interferir em tudo isso e ele levar a uma piora do quadro dele.
A falta de diretrizes de tratamento no Brasil e as poucas evidências disponíveis para a classificação da doença dificulta o tratamento desses pacientes que podem levar anos para serem diagnosticados. Para a gente dizer que o paciente ele é enxaquecoso ou que ele tem a enxaqueca, tá? Primeiramente ele tem que passar por alguns tipos de exames para descartar outros tipos de patologias, tá? Ou a questão de um processo infeccioso, ou o processo de um tumor, ou justamente ele ter alguma classificação. Caso ele seja descartado através dos exames, tá? O paciente, pelo fator clínico dele, ou seja, os sinais e sintomas que ele vai dar em relação clínica, é o que vai dar o diagnóstico da enxaqueca. Cerca de 1/5 da população mundial pode ter sinais e sintomas da enxaqueca. A utilização de terapias mente-corpo e medicações preventivas contribuem para um tratamento amplo e com melhores resultados para esses pacientes que geralmente já sofrem com a dor há muito tempo. Eu sofro com a enxaqueca desde 14 anos, mas não tinha crises muito fortes e eu ia levando como qualquer dor de cabeça, né? A gente se automedica, toma um remedinho, a dor vai passando e assim eu ia levando. Mas há 5 anos atrás foi quando começou a atrapalhar a minha vida social, porque eu sentia muitas dores, eu tinha crises, eu passava mal, eu não conseguia sair, viajar, as dores eram fortes, eu ia para o pronto-socorro, tomava vários remédios e nenhum remédio estava mais fazendo efeito. Eu faço a dieta da exclusão dos alimentos que desencadeiam a dor, mas eu sempre senti muitas dores na cervical também. Eu vi na internet que a Joelma estava tratando as dores crônicas como enxaqueca e eu procurei ela para a gente tentar, né? E hoje, graças a Deus, eu tô sem medicamento. Aonde eu ia na bolsa tinha que ter aquele medicamento e eu tô bem, tô sem dor e sem medicamento, graças a Deus. É muito comum um paciente enxaquecoso relatar dor na cervical. A gente não sabe se é a dor na cervical que dispara a enxaqueca ou se é a enxaqueca que justamente dispara essa dor na cervical. Então, o paciente, ele faz o tratamento com a fisioterapia, trabalhando justamente a questão do seu cervical e aos sinais e sintomas que ele apresenta. Além disso, ele tem que fazer uma atividade física associada para reduzir os sinais e sintomas. Eu trabalho aí com médicos, odontólogos, fisioterapeutas, todos eles trabalhando em prol do paciente. A gente sabe hoje em dia que trabalha justamente com a medicação, ela é eficaz, mas ela associada com outros tipos de terapia, eu consigo ter uma melhor produtividade e melhor qualidade do paciente. Quase 50% dos indivíduos com dor de cabeça se automedicam. E isso pode fazer com que uma dor de cabeça primária passe a ser classificada como secundária, gerada pelo uso excessivo de medicamentos. Uma medicação, seja ela controlada ou não, para dor, ela pode potencializar ou ela pode piorar o seu quadro, tá? Então não faça automedicação. E ainda falando sobre assuntos de saúde, um professor do município de Manacapuru morreu na manhã de ontem após contrair um tipo de catapora hemorrágica. Ednelson Sota da Silva estava internado há 2 dias após apresentar complicações em seu quadro de saúde, de acordo com a família. A situação se tornou irreversível quando a doença atingiu os órgãos vitais do professor. A catapora hemorrágica é um tipo raro que provoca sangramentos internos e pode levar adultos com imunodeficiência a óbito, como foi o caso do professor. E a gente deixa aqui os nossos pêsames, os nossos sentimentos à família. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala de economia. Você vai ver que aqui na capital o preço do frango e da carne suína já subiram, viu? E esse efeito é um efeito em cascata da subida da carne, do preço da carne do boi. E olha, lá em Parintins, cidade que tem um dos maiores rebanhos do estado, o aumento do preço da carne já ameaça empregos. Você vai entender o porquê daqui a pouco.